Palavra de Deus, uma porção de algo que o Senhor tem a entregar para nós nessa manhã. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para não demorar muito, mas eu creio que até 13h a gente já acabou. É brincadeira, tá, irmão? Meu Deus. Aí o café vira almoço com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com o seu coração nessa manhã. E que o Espírito do Senhor possa ministrar os nossos corações. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Obrigado, Dani. 54 de Isaías. Nós vamos ler 2 versículos apenas. 54 de Isaías, versículos 1 e 2. Tem como colocar aí? Eu vou usar RC. Não tem RC? Tem. Chama o Cauã aí que tem. Essa mesmo. Um e 2. Com a Bíblia aberta, bem concentrado. Eu quero que você evite andar agora, fica pacificado aí. Diga assim: Deus me chamou para gerar. De novo, Deus me chamou para gerar. Diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Levanta o rosto, olha aqui para mim com muita atenção. 54 de Isaías. Deus está fazendo à nação de Israel uma promessa, e essa promessa que Deus está fazendo através da boca do profeta Isaías é: vocês vão gerar outra vez. Vocês são solitários, vocês estão cativos, vocês estão vivendo opróbrio, mas o Senhor tem uma palavra para vocês. Há uma promessa de frutificação, há uma promessa de multiplicação, há uma promessa de gerar. É como se o Senhor, em outras palavras, estivesse dizendo para Israel: eu estou tocando no seu útero, e até a mulher estéril vai ser alegre mãe de filhos. Como um dia Ana orou ao Senhor e diz: ele empobrece, ele enriquece, ele mata e faz viver, ele fere e faz sarar, e até a mulher estéril foi mãe de 7 filhos. Porque não existe impossível para Deus. O Deus que nós servimos não conhece a impossibilidade. E diante da impossibilidade de um ventre estéril, Ele promete: eu vou te fazer gerar. Ele fez com a matriarca Sara, Ele fez com Rebeca, Ele fez com Raquel, e Ele fez com Maria, a Virgem Maria, que nem sequer conhecia homem. Salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o que está sendo gerado de dentro de ti vem do Espírito Santo. E a Virgem concebeu e deu à luz. O que é isso? É as mãos do Deus impossível tocando no útero da infertilidade ou da impossibilidade, dizendo: se eu disser uma palavra só, o cenário muda.
Uma palavra, deixa eu perguntar para você, quem aqui crê que uma palavra de Deus pode mudar tudo? Entenda então que à medida que o tempo do fim se aproxima, há uma promessa de efusão do Espírito Santo e da propagação da mensagem do Evangelho. Jesus disse: este Evangelho do reino será pregado em todos os cantos da terra, e então virá o fim. Então, nunca houve um tempo em que a necessidade e a iminência da volta de Jesus fosse tão grande, com a necessidade de evangelismo, de pregar o Evangelho, de gerar almas, de ganhar almas para o Senhor, vai crescendo. Como as dores de parto daquela que está grávida, prestes a dar à luz, vai aumentando, também a iminência do avivamento que alcança multidões, que alcança vidas, que salva, que resgata, que transforma, vai crescendo à mesma medida. O texto diz, como marca do fim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não é de todos, porque enquanto tem muitos com o amor se esfriando por causa da multiplicação da iniquidade, tem um povo que está recebendo o batismo do amor. E quem recebe o batismo do amor é aquele que vai olhar para os necessitados com misericórdia e vai dizer: eu preciso me alistar no exército daqueles que vão gerar para o Senhor. Talvez tenha alguma mulher aqui que deseja gerar filhos fisicamente, no seu útero físico mesmo. O Senhor pode fazer isso acontecer na sua vida. Só que hoje eu não quero falar do gerar físico, eu quero falar do gerar de uma palavra de Deus para esse tempo. Existe algo no ventre da igreja que está sendo gerado nesses dias. E o que está sendo gerado no ventre da igreja do Senhor nesses dias é o avivamento para as nações, onde cada canto, eu já disse para vocês uma vez e vou repetir, não existe 1 metro quadrado desse planeta que Jesus não queira resgatar. Não existe um perdido sequer que o Senhor não deseja alcançar. E deixa eu te falar, cada alma gerada é no ventre da igreja um fruto que aparece. Toda vez que um pecador se arrepende, alguém está sendo gerado. Porque a Bíblia diz, compara o batismo nas águas como um novo nascimento. E só vai nascer aquilo que foi, me ajuda? Só vai nascer aquilo que foi. Então, se no batismo nas águas vai nascer uma nova criatura, essa nova criatura precisa ser gerada no ventre da igreja. Tem alguém na sua casa que precisa ser alcançado pelo amor de Deus ainda? Tem alguém na sua família que precisa ser salvo, que precisa ser alcançado? Oh, meu irmão, se você entender que a igreja do Senhor, que você e eu somos o útero que essas almas estão sendo geradas, e cada abraço que você dá, cada palavra que você entrega, cada mensagem que você fala, é você se tornando o útero de Deus para gerar almas para o reino do Senhor. Só que essa promessa de você vai crescer, você vai gerar, você vai ter filho, você vai gerar para mim, ela vem com um versículo consequente. Presta atenção aqui. Quando a mulher recebe a notícia que está grávida, ela entende que agora a família vai precisar, a casa vai precisar se preparar para a chegada dessa criança. De repente o casal já tem 2 filhos, e agora vem mais um, e aí você fala: vou ter que quebrar essa parede, vou ter que aumentar mais um quarto. Por quê? Gerar remete a ampliação, crescimento. Então a família vai crescer. Posso liberar uma palavra sobre essa igreja? Essa igreja vai. Só que como uma mãe que está sendo gerado um filho dentro do seu ventre, ela precisa se preparar. E se preparar em todos os sentidos. E eu quero ler com você no versículo 2. E o tema da palavra que eu quero trazer hoje aqui está girando em torno do versículo 2. Como eu me preparo para receber aquilo que Deus deseja gerar em mim.
Vou falar de novo, muita paciência, porque o importante é você entender. Como eu vou me preparar para receber aquilo que Deus está gerando em mim? E no versículo 2, ele faz promessa: vocês vão gerar, até estéril vai ter filhos. Só que vocês vão precisar fazer uma coisa, para preparar o cenário, para preparar o ambiente, para aquilo que eu vou gerar chegar. E quando o que eu estou gerando chegar, o ambiente, o cenário já está preparado. Você vai viver um crescimento na sua vida no ano de 2026. Só que você precisa se preparar. Você vai viver um crescimento na sua empresa 2026. Só que você vai viver um tempo novo no seu casamento 2026. Mas antes você vai viver um tempo novo de crescimento no seu ministério. Mas você precisa, pergunta para mim, como eu faço isso, pastor? Primeiro eu quero dizer para você a consequência de receber algo que está sendo gerado de maneira desordenada, sem preparação. Quem já viu aqui as cidades tomadas por favelas? Crescimento de uma cidade, vamos tomar isso como exemplo? Eu anotei para não esquecer. O crescimento desordenado das cidades ocorre devido à expansão urbana sem planejamento, resultando em graves consequências ambientais e sociais, como ocupação de áreas de risco, aumento de poluição, problemas de mobilidade, segregação social, desemprego e violência. A ocupação de encostas, margens de rios e outras áreas instáveis intensifica desastres naturais, deslizamentos e enchentes. Quando a cidade cresce de maneira desordenada, as pessoas vão construindo casa na beira de precipício, vai construindo casa em cima de morro, na beira de rio, uma em cima da outra, sem engenharia, sem projeto, sem nada. E a vida de uma cidade inteira começa a entrar em risco. Por quê? Porque aquela cidade recebeu um crescimento, mas não estava preparada. Isso desencadeia problema social, violência, porque nasce um bairro, lá não tem cultura, não tem planejamento, não tem saneamento, não tem esgoto. Dali a pouco a pessoa cava uma fossa aqui e um poço para tirar água para beber, 2 metros do lado. E os coliformes fecais de dentro da fossa, pelo corrente do veio das águas, passa para o poço. E a pessoa bebe a água. Os meninos ficam com a barriguinha grande. É verme. Taênia, salium solitara. E tudo que você pensar. Menino faz cocô no quintal. E aquela agonia, aquela coisa. E isso vai gerando transtornos. Que a cidade inteira começa a ser impactada pelo desastre. Vem uma chuva, o morro desaba, as famílias são soterradas, um caos. Mora em área de risco, vem uma enchente, alaga, as pessoas perdem tudo, vão ficar dormindo na quadra da escola. Aí não vai ter aula, porque a escola está tomada por pessoas que ficaram desabrigadas. É um abismo chamando outro abismo. Então é muito perigoso receber um crescimento e não estar preparado para isso. Acontece nas cidades. O crescimento deixa de ser uma bênção, passa a ser um problema quando acontece de maneira desordenada. Aí o versículo 2 vai ensinar o que tem que fazer para quando o que está sendo gerado chegar. Me ajuda a pregar? Diga para alguém perto de você: e tem algo sendo gerado em você. Se prepara para receber. Como que eu me preparo, pastor? Coloca na tela o versículo 2. Primeiro, amplia o lugar da tua tenda. Ele está falando para a mulher: você vai ter um filho, então aumenta mais um quarto na sua casa. Aqui ele está falando de estrutura, preparação para receber o que Deus está prometendo. É aumentar, é estrutura. Se essa igreja experimentar um crescimento, por exemplo, do dobro de pessoas que está aqui, nós vamos precisar de um templo maior, de mais cadeiras, nós vamos precisar de mais um ar-condicionado.
que é isso? É ampliação, é estrutura. Vocês estavam num lugar, precisou mudar para outro lugar. O que é isso? É preparar de maneira estrutural para receber o que está sendo prometido e que vai ser gerado. Coloca para mim, por favor, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8 e 10. Depois nós vamos ficar com a Bíblia aberta aí no 54:2, tá? Nós não vamos sair daqui. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama. Quando eu falar o item, você fala estrutura: cama, mesa, cadeira, candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha aqui para mim. Tinha um profeta de Deus que passava vez ou outra na porta da casa daquela mulher lá em Sunem. E aí, quando aquele homem passava, ela dizia: ali vai um santo homem de Deus. Um dia ela teve uma ideia: vou fazer um lanche para ele. E ela prepara uma mesa de um café, estou conjecturando aqui, um suco, um bolo, e ele vem, come. Quanto tempo dura uma visita dessas? 1 hora? 1h30? Comeu, conversou um pouquinho, foi embora. No outro mês ele vem de novo. Ela diz: lá vem o santo homem de Deus. Vem tomar um café na minha casa. Toma um café. Quanto tempo demora uma visita dessas? 1 hora? 1h30? Toma um café e vai embora. Passa mais alguns dias e lá vai ele de novo. Entra, toma um café e vai embora. Ele era um profeta. Ele era o quê? E onde um profeta de Deus entra, a unção profética entra junto com ele. Se o profeta sai, a unção sai. Porque anda com você aquilo que você carrega. Cada um de nós carregamos uma unção em torno de nós mesmos. E onde você pisa, a unção pisa junto com você. E aquela mulher diz: eu estou cansada. A unção profética entra, toma um café e vai embora. Vem, passa 10 minutos e vai. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero criar um ambiente propício para que essa unção entre e fique. Eu quero criar um lugar onde essa unção venha e permaneça. Ela chama o marido e diz: precisamos de aumentar a estrutura, ampliar o lugar da nossa tenda, porque tem uma promessa sobre a nossa casa, e essa promessa é que uma unção foi designada sobre ela, mas essa unção ainda não encontrou lugar para vir e ficar. Ela vem e vai embora, vem e vai embora. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que existe algo que Deus quer derramar sobre a sua vida, que não é só uma visitação de uma vez por semana. Deus não quer ter um relacionamento com Ele resumindo ao culto de domingo à noite. Você pode aumentar a estrutura da tua vida, para que essa unção, quando vier, venha e encontre lugar para ficar e permanecer. Vem domingo, depois vai embora. Vem sexta e depois vai embora. A unção vem e volta, vem e volta, vem e volta. Ela diz: vamos fazer um quarto. Vamos colocar uma mesa. Vamos colocar uma cadeira, um candeeiro. E quando ele vir para nós, para ali ele vai se retirar. O que é isso? É ampliar, é preparar a estrutura para receber aquilo que Deus tem para dar. Oh, aleluia! Quando o profeta chega, está tudo pronto. Para nós isso aí é, para vocês. Opa, que benção! Eu não preciso ir para o hotel, não. Tem um lugar aqui para você ficar. Quem está aí? Ele sobe para o quarto. Me acompanha. Ele sobe para o quarto. Ele pede para o servo Geazi: vai lá e vê o que a mulher está precisando.
Porque uma visitação dessa não fica mal correspondida. Geazi vai lá e diz: dona, o profeta mandou ver o que a senhora está precisando para ele poder fazer pela senhora. Como a gente pode retribuir o que a senhora tem feito? Ela diz: sou rica, não preciso de nada. Ele volta: a mulher falou que não quer nada não. Vai lá e pergunta de novo: eu sou profeta, tenho acesso à Câmara Real, eu posso mandar que o rei ordene aos soldados, lê na Bíblia, está lá, para poder guardar a casa dela. Eu vou contratar uma guarda privativa só para a casa dela. Vamos instalar um centro de monitoramento de câmera na porta da casa. Vai lá. Geazi vai, ó, o rei falou que ele conhece, o profeta falou que ele conhece o rei e que ele pode mandar uns guardas aqui para ficar vigiando a sua casa. Falou assim: minha casa é a casa mais segura da cidade. Tem muro, tem cerca elétrica, tem cadeado, tem câmera, reconhecimento facial aqui, filho. Tem guardas à minha disposição, eu não preciso de nada. E ele volta. Aí o profeta começa. Eu estou imaginando, você vem comigo na minha imaginação, ele andando dentro do quarto de um lado para o outro. O que eu vou fazer para abençoar essa mulher? O que eu vou fazer para abençoar essa mulher? Isso é o céu, tá? Quem está no Espírito já vai começar a entender. O céu olhando para mim e para você, e Deus pensando lá no céu: como que eu vou fazer para abençoar ele? Como que eu vou fazer para abençoar ela? E aí Geazi diz: já sei. O quê? Eu vi carro, eu vi moto, eu vi câmera, eu vi guarda, vi jardim. Tem uma coisa que eu não vi na casa: o quê? Barulho de criança. A mulher não tem filho. Profeta: já sei. Vai gerar. Por que ela vai gerar? Porque antes de gerar, ela ampliou a tenda. Tem gente que está pedindo algo para Deus, mas você não tem estrutura para receber. E por isso você não recebeu ainda. Vai ficar orando mais 10 anos, você já orou 10. Por quê? Enquanto você não preparar o cenário para receber aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida, nada feito. Tem gente que quer, mas não mexeu em nada. Tem gente que quer carro. O dia que você tiver um carro, você não vem para o culto, você vai para a chapada. Você não tem estrutura. Tem gente que Deus só dá o pão de cada dia para ele ir para o céu. Porque se Deus der R$1.000 a mais no salário dele, desvia. Você quer ser abençoado, mas você não é fiel no pouco. E quem não é fiel no pouco, não se preparou para receber o muito. E quando que vai ter o muito? Nunca. Ah, pastor, quando eu ganhar bem, quando eu tiver uma empresa, aí eu vou ser fiel. Você não vai ser fiel não, porque você não é fiel no pouco. Você não preparou o cenário para viver o muito. E antes de Deus derramar o muito, primeiro Ele vai testar você no pouco. Se você não consegue ser fiel num salário de R$1.500, como que você vai ser no de 30 mil? E tu vai ficar a vida inteira olhando para Deus cumprir na vida do outro, vendo as pessoas subir no altar e dar testemunho, e o seu nunca vem, porque você não preparou o espaço para a promessa de Deus entrar e ficar na sua vida. Deus quer te prosperar, meu irmão. Deus quer te abençoar, Deus quer te usar. O cara quer ser pregador, mas não comprou uma Bíblia de estudo. O cara disse que quer ser músico, mas não entrou numa faculdade de música, numa escola de música, não dedica. O cara quer ser profeta, mas não tem intimidade com Deus, não vai na oração, não vai na vigília. Se você quer ser usado por Deus, se você quer receber a promessa de Deus, comece preparando o cenário para aquilo que Deus quer gerar na sua vida. Ou então nada feito. Eu quero ganhar almas para Jesus. Nem as pessoas que trabalham com você sabem se você é crente ou não. Você é um cristão do FBI 007, tá camuflado. Você trabalha 10 anos nessa empresa e você nunca falou de Jesus para ninguém. E disse que quer ganhar alma, quer ser missionário na África. Vai ganhar a tua família primeiro. Deus quer fazer, mas a gente não coopera. Deus quer entregar coisas grandes para nós, mas a gente não quer ampliar a tenda, quer viver naquele pão nosso de cada dia. Fala para o teu irmão aí, realiza sua cabeça, meu irmão. Pensa, por favor.
Pergunta para ele, até quando você vai ficar aí nesse lugar? Chama ela. Ano que vem, nessa mesma data, você vai estar segurando teu filho no colo. O que é isso? Quem se prepara para o milagre, recebe o milagre. Quem se prepara para o milagre, recebe o milagre. Pastor, eu tenho uma vontade de ser servidor público. Quantas horas de estudo você passa para poder passar no concurso? Não, eu vou fazer uma oração e vou lá fazer a prova. Larga de ser besta. Aí Deus vai vir me dar revelação. Você quer ser usado por Deus? Então vai se preparar. Você quer prosperar na sua vida? Acorda 2 horas mais cedo do que você já acorda. Porque quem vai fazer a mesma prova com você está desde as 4 da manhã com a cara no livro. Você vai disputar no mercado de trabalho com gente que está dando sangue. E você lê a Bíblia 10 minutos por dia. Quarta-feira na escola bíblica. Tem gente que só abre a Bíblia na quarta-feira, no dia da escola bíblica. Que hoje que é dia de ler a Bíblia. Por isso que está raquítico, espiritualmente fraco. Estranho seria se estivesse forte. Com essa vida de comunhão com Deus rasa e vazia, não vai receber o que Deus quer gerar. Quem está aí? Lucas capítulo 5, versículo 37. Amplia a tenda. Amplia a tenda. Eu vim dar um recado nessa manhã. Eu vim dar um recado nessa manhã. Para você não entrar o próximo ano com a mesma cara do outro. Porque você vai viver a mesma coisa no ano que vem se você ficar fazendo a mesma coisa que você fez no ano que passou. Repete os mesmos hábitos e você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte o vinho novo se romperá, os odres entornar-se ao vinho e os odres se estragarão. Próximo. Mas o vinho novo deve ser posto em odres, e ambos juntamente serão. Antes de Deus derramar o vinho, Ele olha primeiro a qualidade do odre. Antes de Deus derramar o azeite, antes de Deus derramar o vinho, Ele olha como está o recipiente. Deixa eu perguntar para você, como que está seu odre? Como que está seu vaso? Como que está sua vasilha? Tem gente que está com as brechas na vida, está tudo fissurado. E Deus sabe que se derramar um vinho novo, vai regaçar o odre de uma vez. A unção levanta, mas a unção também mata. Eu vi um pregador internacional, muito usado por Deus, falar isso. Cuidado, a unção mata. Tem gente pedindo porção de Deus que não está preparado para receber. Aí quando vem a pessoa fica perdido. Antes de derramar o vinho, ele olha o odre. Você quer receber um vinho novo ou você quer viver com o vinho velho da semana passada? Vinho novo. Mas se você quer vinho novo, você precisa fazer o odre ficar como? Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aí a pessoa está lá, o crente da Praça Nossa, na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas flores, o mesmo jardim. Entra ano, sai ano, o crente está com a mesma cara, está do mesmo jeito, não mudou nada, não foi transformado, não foi redimido, não foi restaurado. E você pensa, Deus está fazendo um péssimo trabalho na vida dessa pessoa? Não, é ela que não se permite ser moldada. Que Deus não poda quem não permite. Em João 15 diz que a árvore tem que ser podada para dar mais fruto. Aí na hora que Deus dá uma podadinha, você fala, pera lá, que aqui não. Mexe em qualquer lugar, menos aí. Ei? A gente canta. Quebra-me. Faz de novo. Quebra a canção do oleiro. Maior hipocrisia do Brasil.
Eu quero ser, me ajuda, Senhor amado, poético, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra como? Peraí, como que é isso quebrar? Depende de onde vai mexer. Ah, vai mexer no seu bolso. Não, aí também já pegou pesado. Ah, vai mexer na sua estrutura. Oi? Como quebra a minha? Vamos. Quebra a minha vida. Irmão, que mentira. Entra na minha casa, canta. Pera, mexe na onde? Vai mexer só na onde eu deixar. Quer andar com Jesus, mas quer sentar no banco do motorista, quer que Jesus senta no banco do passageiro. Deixa eu te falar, se ele não estiver no volante, ele nem entra no carro. Ou você entrega a direção da tua vida para ele e diz, faz o que o Senhor quiser fazer, ou então nada feito, você vai continuar no governo e quebrando a cara ano após ano, obtendo os resultados que as suas mãos produzem, sem viver o sobrenatural de Deus. O que você vai receber pode ser fruto das suas mãos, e se você batalha muito, você vai conseguir. Só que milagre é você chegar aonde você tem que chegar, sem conseguir explicar para as pessoas como foi que você chegou. Milagre é você se embaraçar na hora de explicar como foi que aconteceu. Jonas, vomitado, mas chegou, descendo no mar. É meio tonto ainda, com o GPS da baleia estava meio em terra firme. Tem pregador que fala que a baleia e o grande peixe vomitou Jonas em Nínive. Não está na Bíblia isso, tá? Diz que vomitou em terra, não falou que é em Nínive. E eu acredito que não foi em Nínive, porque Deus não ia dar esse prato de mão beijada para Jonas. Ele ia ter que se esforçar para conseguir chegar, porque ele teve dinheiro para pagar a passagem, para ir tomar outra direção. Agora arruma dinheiro para viver o projeto de Deus também. Se vira para chegar, mas desceu. E alguém diz, opa, tudo bem? Tudo bem. Tá vindo da onde? Do mar. Mas não tô vendo nenhuma canoa. Veio de quê? Resposta natural. Vindo no navio. Natural. Barco. Jangada. Agarrado no tronco de uma árvore. Caiaque, talvez. Qualquer uma dessas respostas são respostas naturais. Mas quem vive milagre não dá resposta natural. Como que você chegou aí? Fiz um curso, estudei, trabalhei, ganhei meu dinheiro, comprei aqui, parcelei em 10 vezes aqui, investi ali. Resposta natural. E Jonas? Quem vive de milagre não tem resposta explicativa e convincente para ninguém. Eu vim montado no estômago de uma baleia. O que eu quero dizer para você é que quem vive no sobrenatural, ele alcança resultados no sobrenatural. Se você se esforçar muito, você consegue, irmão. Eu estou aqui o maior incentivador de você. Faz tudo que você puder. Faz tudo que você puder. Só que se você quer chegar em lugares que ninguém chegou e de maneira sobrenatural, você vai ter que fazer à maneira de Deus. E na maneira de Deus não é do jeito que você quer. Você vai ter que ser governado por uma voz que não é a sua. E a pior coisa do homem é ele mexer no ego dele. Dificuldade que as pessoas têm de obedecer uma voz. Quem é pastor de igreja sabe como que é isso. Você fala para a ovelha, eu estou dando uma direção para você fazer aqui. A pessoa tá, o ego dela não pode, é intocável. Ela fala, não vou fazer só para pirraçar, porque eu não concordo que seja assim, então eu vou fazer do meu jeito. Já é Deus provando que o coração não presta. Precisa ser. Ainda vai apanhar muito para poder aprender que na maneira de Deus é debaixo do temor e da obediência. Sim, prepara, alarga a tenda. Antes de derramar o vinho novo, é preciso avaliar a condição do recipiente. Então, primeiro, diga comigo, primeiro, amplia
o lugar da tua tenda. Uau! Versículo 2 ainda. Lá no texto nós estamos com a Bíblia aberta aí. 54:2. Qual que é a segunda parte aí? Amplia as cortinas das tuas habitações. As cortinas das tuas habitações se estenda. Vou contar até 3, você fala cortina. 1, 2, 3. O que ele falou? Que quem vai gerar, quem vai receber, tem que esticar as cortinas. Vamos entender o que é estender cortina. Antes de falar para você que você tem que estender suas cortinas, eu preciso explicar aqui nesse contexto o que a cortina fazia. Ela cumpria 3 funções. Quem está aí? Elas eram feitas de pele de animais, linho ou lã. Protegiam a tenda do sol, do vento, da poeira, da sujeira que vinha de fora. Então por que eu tinha que esticar as cortinas, estender as cortinas? Para que a casa, para que a tenda ficasse livre, isenta, protegida de toda a influência que vinha do lado de fora. Chuva, vento, sujeira, poeira. Provérbios 35. Seja ágil aí, Wesley. 35 de Provérbios. Diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. O que é estender as cortinas da tenda? É proteger a minha casa. E qual é o escudo de proteção fundamental para que a minha casa fique protegida? A palavra que vem de Deus. Ela é pura, ela é escudo, ela protege. Quem está aí? Então esticar as cortinas é se respaldar na palavra. Mas a palavra que vem de Deus, não é palavra da boca do profeta lá da esquina. Tem gente que vai fazer um negócio, vai lá na irmã, que a irmã é boa, pensa na irmã boa, deixa eu orar. Irmã, eu estou fazendo um negócio aí, ora aí para ver se é de Deus. Ora para ver se é de Deus eu viajar. A pessoa ora e Deus te mostrou nada não. Irmão, quando eu vou orar para uma pessoa, que a pessoa fala para mim, o que Deus te mostrou? E eu já dá vontade de falar bem assim: Deus me mostrou que você tem que ler a Bíblia. Você está fraquinho demais de Bíblia. Que se você tivesse bom de Bíblia, você nem estava me fazendo essa pergunta. Quando você precisasse ouvir Deus, você se trancava no seu quarto, abria a palavra e o céu falava com você. Você está vindo me consultar. Saiba que eu não sou vidente nem guru. Não aprendi a ler cartas nem jogar búzios para saber do seu futuro. E gente vem perto da gente pedindo oração. Ele não quer uma oração, quer que você revela, quer que você diga a decisão que ele tem que tomar, para depois, se der errado, ele bater na tua porta e te responsabilizar. Para trás de mim. E depois que faz o negócio errado, vem, porque Deus falou. E eu acho que o pastor é falso profeta, porque como que você estende as cortinas da sua casa? Protegendo com a palavra. Efésios 4,14. Você ama esse texto, Léo? Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está escrevendo aos Efésios sobre os 5 ministérios. Está falando do apóstolo, está falando do profeta, está falando do evangelista, do mestre, do pastor. E quando diz estica as tendas, está falando, porque a cortina da tenda te livra do vento. Quem está aí? E os 5 ministérios bem solidificados dentro da igreja auxiliam na maturidade. Quando há o pleno exercício do ministério dentro da igreja,
os cristãos deixam de ser meninos inconstantes e passam a ser maduros espirituais. E quando você é maduro espiritualmente, você fica livre dos ventos que passam nessa tenda. Isso é esticar a cortina, porque existem ventos de doutrina soprando para todo lado e tem gente indo. Vamos ali, que ali é que tem cura. Vamos lá. Lá os paralíticos estão levantando. Aí vai lá, dá uma olhada, enjoa daquilo ali. Agora vamos naquela lá que está pregando prosperidade. Lá o povo está começando janeiro pobre e terminando rico. Vamos lá para ver se acontece. Aí fica um ano, viu que não resolveu muita coisa. Vai para outra porque a outra tem revelação, vão para outra porque a outra que é boa, e fica levado por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque as cortinas não estão estendidas, se tornam meninos inconstantes espiritualmente. Uma pessoa inconstante, ela é levada de um lado para o outro, de um lado para o outro. E uma pessoa que é infantil, uma pessoa que não tem maturidade espiritual, não pode suportar o crescimento que Deus quer dar. Não vai saber lidar com aquilo. Dá um cargo de liderança para o menino, não vai saber o que fazer. Sabe o que acontece? Bota uma criança para dirigir um carro. Passa, Andréia, o volante do seu carro para Yara. Você vai ver o que vai acontecer. Direção, crescimento é para crente maduro. E crente maduro não é inconstante, levado em roda, vai levado pelo vento, ainda vai rodando para chegar lá bem tonto. Aí chega lá, onde que eu estou? Para um cotô, não sei. Você veio rodando também? Diga comigo, a maturidade é uma proteção contra os ventos de doutrina e as influências de fora. Então a cortina protegia. O que mais a cortina fazia? Ele diz que para crescer tem que esticar a cortina. Quem está aí? Cortina servia para privacidade. Bloqueava a visão de fora para dentro e de dentro para fora. Uau! Esticava a cortina para que quem está do lado de dentro não veja o que está, e quem está lá fora não veja o que está lá dentro. É muito perigoso estar do lado de dentro e de olho no que está acontecendo do lado de fora. Um certo jovem chamado Eutico ficou em cima da janela. O culto do lado de dentro e o mundo do lado de fora. E ele ficou, olha para o culto, olha para o mundo. Olha para o culto, olha para o mundo. Quem está em cima do muro, uma hora vai. E sabe de uma coisa? Pela experiência, nunca cai para dentro. Sempre cai para fora. Fala para tua irmã, cochilar na hora do culto é perigoso. Eu não estou falando de cochilar de... Eu não estou falando da soneca que você dá uma piscadinha, não. Olha aqui para mim. Eu não estou falando daquela... Sabe quando você está cansado? Que você, de repente, você dá uma... Não estou falando dessa cochilada. Eu estou falando da cochilada da distração. Onde tem um foco da palavra que Deus quer falar ao teu coração e transformar a sua vida através dela. E você está pensando, será que eu desliguei a panela de pressão? Será que eu desliguei a bomba d'água? E a pessoa está dentro do culto, de corpo, mas a cabeça vai cair. E pior, cai para fora. E pior, cai e morre. Foi o que aconteceu com Eutico lá em Atos. Diga comigo, privacidade. Existem coisas da intimidade do lado de dentro que não precisam ser acessadas por quem está do lado de fora. Tudo você posta. Acordou com a avó de trás do toco. Facebook pergunta, no que você está pensando? Ela diz, se sentindo arrasada. Você abriu a janela da sua alma, você cortou com a tesoura as cortinas da sua vida. Você fica contando coisas da sua intimidade para sua amiga. O que seu marido faz e o que ele não faz.
E de repente, o espírito sedutor está rondando tua casa e você não sabe por quê. Sua intimidade você não revela para ninguém. Você não precisa falar quanto você ganha, quanto tua empresa está faturando. Tem um zóio de bolita que chega, não vê se você com um trem novo e fala: comprou na onde? Parcelou, pagou quanto? Vai pagar parcela? E a pessoa besta vai lá: eu paguei assim, parcelei. Irmão, ninguém precisa saber da sua vida. Ninguém. Você fica abrindo, você rasga a cortina que Deus mandou você esticar. Quando você sai falando coisas da sua intimidade. Jesus, quando ressuscitou a filha de Jairo, mandou todo mundo sair para fora. Pedro, quando ressuscitou Dorcas, mandou todo mundo sair para fora. A mulher, quando o azeite se multiplicou nas vasilhas, fechou a porta. Quem estava fora não precisa saber o que estava acontecendo lá de dentro. E está do lado de dentro também não precisa ficar de olho no que está acontecendo lá de fora, porque distrai, tira o foco. Cuidado com a exposição excessiva. Você precisa se relacionar, verdade. Aumenta a sua mesa de jantar, aumenta o sofá da sua sala, mas fecha a porta do seu quarto. Intimidade não é para qualquer pessoa. A pessoa vai chegando, entrando na sua casa, abrindo sua geladeira, pulando em cima da sua cama. Você está com as cortinas da sua casa fragilizadas. Cuidado para quem você vai abrir seu coração. Ah, mas é minha melhor amiga. É sua melhor amiga. Então vai, fala tudo o que você quer. E depois, na hora que você receber uma facada por detrás das suas costas: ah, o pastor está falando que eu não posso conversar com ninguém, abrir meu coração com ninguém. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você precisa saber quem que você vai colocar dentro da sua casa, para quem que você vai abrir a porta, para quem você vai chamar. Tem gente que é para um relacionamento da sala, para você conversar, bater um papo e vai embora, e não para você passar tempo. Uau. Irmão, se a gente não conseguir prestar atenção nisso, a gente pega as cortinas que Deus mandou esticar e rasga. Quem está comigo? Privacidade. Cuidado com a exposição. Eu falo, repito, e pode me chamar de chato, irmã. Tem gente que diz que se não postar, não foi na academia. Pode postar. Só que cuidado com essa foto mostrando o seu corpo para os outros nas redes sociais, como se a sua carne tivesse, como se o seu corpo estivesse sendo exposta como carne no açougue. O bico. Tá fazendo bico para quem? Tá mostrando as coxas para quem? Depois recebe cantada indecente e vai na delegacia dizer que está sendo assediada. Não estou aqui diminuindo. Assédio é crime. Assédio é crime. Isso não justifica comportamento errado de homens oportunistas que se aproximam de mulheres assim. Só que tu também não ajuda. Estende essas cortinas, protege sua vida, protege seu corpo. Você é um jardim fechado. Seu corpo é do Senhor, templo do Espírito Santo, do seu marido. E se você é solteira, guarda, porque se está mostrando demais, nenhum homem vai querer casar com você depois. Diz que a solteira já está desse jeito, imagina. Quem está aí? Irmãos, por favor, entenda. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo está conversando com você. Tem mais uma coisa que a cortina fazia: divisão de espaço dentro da casa, dentro da tenda. Escuta isso: espaços e áreas internas dentro da tenda. Separava o lugar de dormir, o lugar de cozinhar, o lugar de socializar. Olha o que eu anotei para não esquecer: crescimento vai trazer muita gente para mais perto de você. Fala amém. Não, você não falou direito. Crescimento vai trazer muita gente para mais perto de você. Mas cuidado e atenção ao perigo de extrapolar os limites. Quem vai chegar na sua vida tem que saber até onde ela pode ir.
Porque se você não faz essa divisão, você passa vergonha. Cortina serve para isso, para dividir e colocar limite. Divide espaço e coloca limite. Respeito, temor, hierarquia. Cuidado como que você fala com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu supervisor. De repente ele é legalzinho com você, gente boa, brinca com você, mas isso não pode dar liberdade para você extrapolar os limites e achar que você pode conversar com ele de igual para igual. Pastor de igreja, cuidado. A gente às vezes cede na brincadeira, na alegria, no convívio, no social, mas não significa que você tem direito de fazer o que quer, de falar o que quer e achar que é tudo dando uma risadinha resolve. A gente tem que colocar limites. A pessoa vem com uma conversa torta pro seu lado, você tem que já falar, opa, aqui não. Você vai até aqui. As pessoas precisam saber, olha aqui para mim todo mundo. As pessoas que convivem com você, elas têm que ter os limites muito claros, até onde ela pode ir com você. Porque se você deixa a porta aberta, eu ia falar uma palavra feia aqui, mas não vou falar não. Por ética ainda vai pro YouTube. Você precisa saber colocar os limites, senão as pessoas fazem o que querem. Tem pudim em cima de você e acha. Filho falando com mãe, levantando a voz para a mãe, para o pai. Num tempo atrás já ficava sem um centroavante. Hoje está mais pacificado, mas hoje o menino grita e quer subir em cima da cabeça da mãe e do pai. Ordem de pai e de mãe é decreto fechado, não tem discussão. Aí o pai e a mãe não colocam limite, não colocam cortina, o filho acha que pode transitar livremente em qualquer lugar da sua vida e não pode. Posso ouvir um amém aí? Só os jovens, adolescentes e crianças, diga amém. Muito bem. Êxodo 26, 32 e 33. Jesus. Quem está cansado? Vocês são muito legais. Irmão, deixa eu pregar. Deixa eu pregar. A pastora pregou 3 horas, por que eu não posso pregar 3 também? Sai daqui, espírito de confusão. Te amo, amor. I love you forever. E nós vamos viajar para Jaciara, que eu vou pregar lá hoje à noite ainda. 26, 32, 33. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. 33. Pendurarás o véu ou a cortina debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará, 1, 2, 3, separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele mandou colocar uma cortina separando o santuário, que era o lugar santo, do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, onde o cavalo de Deus se manifestava em cima do propiciatório da arca de ouro, que tinha 2 querubins esculpidos na tampa. Era ali que a presença de Deus estava, e aquele lugar era sagrado. E Deus falou para Moisés: coloca uma cortina para separar o que é sagrado do que não é, do que é santo, do que é sacramentado. Olha aqui para mim. Deus mandou separar o que era santo. Ou seja, na minha vida, eu preciso aprender a colocar essa cortina esticada e separar num lugar muito especial aquilo que é sagrado. Não é fazendo piadinha com língua estranha, fazendo piadinha com dom espiritual, falando mal das coisas de Deus, criticando a igreja, criticando o pastor em rodinha de conversa. Isso não é qualquer coisa.
Você está tocando numa coisa que foi separado por Deus. Deus mandou colocar uma cortina ali. Violar a cortina é tocar na santidade de Deus. Um homem que fez isso, Uzá, fez e morreu. Cuidado com esse zap, criticando liderança, criticando pastor, criticando igreja, falando mal das coisas da igreja. Cuidado, você está violando a cortina. Você está correndo risco de vida. Eu estou aqui para te alertar. Separa o que é sagrado. Separa o que é santo. Não toque em nada que é santo, que é separado. Deus tem zelo pela sua obra. Deus tem zelo pela sua igreja. Está magoado, está ofendido e vem e sobe em cima do altar. Está botando tua vida em risco. Você vai resolver teu problema e depois você vem tocar no que é santo. Está com a vida torta, bagunçada e quer mexer no que é sagrado. Tá tocando na santidade de Deus, está violando a cortina. Deus falou, faz uma cortina para separar. O que de Deus é santo. O que você tem que ofertar não é seu. Você usufruir daquilo que é do Senhor, aquilo que na sua vida deveria ser do Senhor, você desfrutar disso, usufruir disso, você está tocando na santidade de Deus, você está violando a cortina. Quem está aí? Provérbios 11 diz, aquele que... Abre aí, Provérbios capítulo 11. Onze 24. Andréia, fica de pé e lê aí, por favor. 11:24. Obrigado. Só isso, só tem. Uns com generosidade desfrutam apenas da sua própria porção e vê os seus bens se multiplicarem. Mas aquele que retém o que deveria ser ofertado, existe uma porção na sua vida que não é sua. Fala aí, fala para alguém, existe uma porção na sua vida que não é sua. E se você reter, você vai terminar em pobreza. É a palavra de Deus que está dizendo. O que é isso? Tem separação, você tem que separar o que é santo, o que é de Deus. O domingo, o culto, a oração, você vai negligenciando essas coisas, você está tocando na santidade de Deus. Então a cortina protege, dá privacidade, divide espaço. Eu já estou terminando. O nosso horário é até 11h30, eu tenho alguns minutos ainda. Dá uma respirada bem fundo aí. Esse pastor fala até arroz secar, né? Nós dois falamos, ainda bem que um falante casou com outro. Lá em casa nós ficamos batendo o pé e brigando para ver quem que vai ter oportunidade de falar primeiro. É minha vez de contar. 54:2, nós estamos nos preparando para receber o crescimento. Já aprendi que eu tenho que ampliar a tenda. Posso ouvir um amém? Já aprendi que eu tenho que esticar as cortinas. E agora? Não o impeças. Não o impeças. Não o impeças.
Não seja você mesmo o fator limitante sobre o que Deus tem a derramar sobre a sua vida. Às vezes Deus quer fazer muito mais, mas você mesmo se torna uma pessoa limitada. Porque você se acostumou com aquilo que você... Eu aprendi assim. Minha mãe fazia assim. Eu nasci assim. Foi assim que eu aprendi. Já contei para vocês a história da menina que casou e o marido pediu para ela fazer um peixe assado. E ela fez, mas tirou a cabeça do peixe. E quando ele chegou, ele falou que era a cabeça. Ela disse, não se assa cabeça de peixe. Ela diz, assa sim. Ela diz, não, a cabeça do peixe a gente corta. Ele, mas eu quero a cabeça do peixe. Não, a cabeça do peixe você tira e tá, aquela briga. Onde você aprendeu isso? A minha mãe me ensinou que tem que tirar a cabeça do peixe. Vai lá conversar com a mãe. Mamãe, tira ou não tira a cabeça do peixe? Tira. Nunca vi falar que come cabeça de peixe, que assa a cabeça de peixe. Onde a senhora aprendeu? Minha avó. Vai lá na avó. Vó, e aí? Não existe comer cabeça de peixe. Que não era de Cuiabá essa história, tá? Essa história é de outro lugar. Não existe comer cabeça de peixe. O que você aprendeu? Com a bisa, vai na bisa. Aí a bisa fala assim, não, na minha época não tinha uma assadeira grande que cabia o peixe inteiro. Aí tinha que cortar a cabeça para não assar. Só que aquilo foi sendo reproduzido e a pessoa achava que aquilo era coisa certa e nem perguntava por que fazia. Existem muitas pessoas que estão na religiosidade que você vai perguntar o fundamento de certas coisas que elas praticam, ela fala assim, eu não sei, isso aí eu aprendi com a minha mãe, minha avó, eu sou assim, é assim que eu faço. Não tem aquele sentido de buscar o significado de tudo. Se torna uma pessoa limitada. A negligência pessoal tem sido um grande impedimento para a concretização do crescimento. Falta de interesse, preparação, comodismo, zona de conforto, resistência. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5,19. Por favor. Não extingais o Espírito. Espírito com letra. Se é com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Não extingais, na sua versão talvez esteja, não apagueis. Não apagueis. Por quê? Porque tudo que nós fazemos no reino de Deus é sobre obra direta do Espírito Santo. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, se você extingue o Espírito Santo, ou limita a atuação do Espírito Santo, você limita o resultado de todo o crescimento que você poderia viver. Porque todo o crescimento que você poderia viver, não vem de outro lugar que não seja dele. Quem está aí para entender essa verdade tão prática? É tão simples. O que eu faço é pelo poder do Espírito Santo. E se eu apago, se eu extingo, como que eu posso extinguir? Como uma pessoa pode limitar um Deus que disse que agindo eu, quem impedirá? Irmãos, o que Deus faz no mundo, Ele faz através dos homens, de pessoas. E se eu não estiver pronto, preparado para ser esse veículo de Deus, esse instrumento de Deus, Ele não vai me usar. Só que o que Ele precisa fazer não vai deixar de ser feito. Se você não quer fazer, você não faz. Ele levanta outro e faz no seu lugar. Mas o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Porque operando Deus, quem impedirá? Mas na minha vida tem uma pessoa que pode impedir. Quem? Eu posso ser o freio no agir de Deus na minha vida. Eu posso limitar o crescimento que Deus tem para a minha vida. Deus quer fazer eu dar 10 passos, eu só quero dar 1. Por quê? Porque eu estou acostumado, é aqui que eu gosto de ficar. Essa zona de conforto impede as pessoas de ir para frente, de avançar. Você fala, bem, você vai ter um retiro, é R$400. Como que eu vou pagar isso? Gente, é daqui a um ano. Ela já começa a pensar. Por quê? Porque a mente é limitada. Ela já pensa no 400, no aqui, no agora, que o pastor já está mandando pagar agora. Você fala, você pode pagar R$40 da primeira parcela agora. Ela já entendeu na cabeça dela que tem que pagar tudo e agora também já nem vou. Porque eu não tenho dinheiro, você não sabe quanto que eu ganho, como que está a minha vida. Ei, tem um ano, calma. Você está querendo limitar Deus.
Você fala, irmã, Deus tem um carro para te dar. Aí ela fala bem assim, mas eu nem tenho carteira de motorista. Você não tem carteira de motorista? Então tira esse raio dessa carteira de motorista. Quem sabe Deus não te deu um carro ainda porque você não foi tirar essa carteira de motorista. Você entende como que a gente limita Deus? Eu não vou nem fazer a prova, por quê? É tão concorrido. Teve concurso do CREA. A vaga que eu estava concorrendo tinha 2 vagas. E alguém disse, nossa, mas você vai nessa. A Anacleto falou para mim. Você vai nessa? Só tem 2 vagas. Eu falei, eu só preciso de uma. Eu não ocupo 2. É só uma. E aí ele fez a que tinha mais vaga. Na prova ele acertou mais do que eu. E não passou e eu passei. Ainda bem que você não passou. Deus tinha mais para você. Deus faz os caminhos dele. Mas você percebe? Eu não vou fazer não porque só tem 2 vagas. Se tivesse uma, você estava no lucro. Você só ia precisar ser melhor do que os outros 5.000 que estavam concorrendo com você na mesma vaga. Mas isso é simples. Só isso. É igual o cara estava lá com o amigo dele, escutou o rugido da onça, começou a se preparar. É hora de correr, tá vindo a onça. Ele falou, você não vai correr mais do que a onça. Não preciso. Eu só preciso correr mais do que você. A onça só vai comer um. Tudo é uma questão de, vamos lá, irmão, abre sua empresa. Não, eu gosto de trabalhar de carteira assinada. Deus me livre de ter aquela preocupação toda. Conta para pagar, boleto. Limita Deus. Deus quer fazer você voar mais alto. Você está com um carro, uma carretinha, mas você pode ter um caminhão. Você pode ter uma frota de 10 caminhões. Não limita o poder de Deus. Você e eu somos limitados, mas o Deus que nós servimos e honramos não é. Você vai fazer uma viagem internacional, mas eu nem sei falar inglês. Então aprende esse raio desse idioma. Deus vai mandar um intérprete com você. Você vai pagar a passagem dele, ele ainda vai sorrindo, nem vai cobrar. Irmãos, a gente limita Deus, achando que Deus é desse tamanho como a gente é. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele eu posso voar tão alto quanto a águia, caminhar e não se fadigar, correr e não se cansar, porque eu espero no Senhor. Eu preciso subir de cargo, mas o meu patrão não me vê. Seu patrão não te vê, mas Deus te vê. Você está quebrando cabeça nesse emprego aí. Talvez Deus quer te dar um negócio na sua mão. Está aí marcando bobeira. Irmãos, entenda o que Deus tem para a sua vida. Caminhe em cima disso. Nunca mais ninguém vai limitar você, falando que você não tem, que você não pode. Eu vou vender bolo, vou vender pavê. Vocês vão comprar de mim. Eu vou botar gente para vender para mim. Vocês vão ver. Deus tem mais. Você está lá. Abrir uma confeitaria. E se você ficar achando ruim, eu ponho você para trabalhar para mim ainda. Irmãos, se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, foi limitar Deus. A Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Você está lá chorando por causa de uma bicicleta, Deus tem um avião para você. Você está toda angustiada porque esse namorado vai ser bento, não quer mais você.
Deus tem um Brad Pitt para sua vida. Essa catilanga velha tá aí, não quer você, e você tá todo deprimido. Eu gosto da magrela. Irmão, larga de ser besta, vai ficar chorando por causa de amor dos outros. Você tem o maior amor do mundo na sua vida. Deu seu único filho para morrer na cruz. Irmão, quem entende o amor de Deus nunca vai mendigar carinho, afeto e atenção de ninguém. Ai, meu marido não conversa comigo. Caçar o que fazer. Entenda quem você é em Deus. Nunca mais você vai mendigar nada dos outros, porque Ele prometeu, e quem falou não mente. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. E mendigar pão é pão do afeto, pão do carinho, pão da atenção. Tem gente na porta dos outros mendigando pão da afetividade, de gente que não está nem aí para você. Muda essa página. Entenda quem você é. Não o impeças. Versículo 2. Nós não saímos do versículo 2, nem vamos. Diga comigo: amplia a tenda. Amplia a tenda. Amplia a tenda. Estica a cortina. Não impeças. E agora? Alonga as tuas cordas. Fala de preparação e disciplina. É hipocrisia dizer que deseja viver o crescimento em Deus e não se prepara para isso. É hipocrisia. O cara viver o novo de Deus e não se prepara. Eclesiastes 10:10. Amor, pega um café lá pra mim. Vou meter cafeína que eu vou até meio-dia. Vocês não escutaram, eu falei até quando. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Usa King James só nesse texto, por favor. Eu trabalho também para os meninos, né? Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais. Quando você está cortando uma árvore e o machado está cego, você vai penar. Mas agora, se o machado tiver afiado, não precisa de esforço. É pá, uma só. Isso fala de disciplina. Disciplina, olha aqui para mim. Disciplina é afiar o machado. Disciplina é repetir a mesma coisa muitas vezes, independente do resultado. Disciplina tem a ver com regularidade e constância. Veja, disciplina tem a ver com regularidade e constância. É você saber o que você quer e você ir firme naquilo sem desviar o olhar. 1 ano, 10 anos, 20 anos se preciso for, mas você tem um foco. Sucesso, grita pro teu irmão aí, sucesso é o casamento da oportunidade com a preparação. Você recebe uma oportunidade e você se prepara, e aí você tem sucesso. A pessoa disciplinada sabe o que precisa fazer e faz. O inconstante hoje está, amanhã não sei. Se amanhecer animado, quem sabe. O inconstante hoje é, amanhã. Pessoas emocionadas têm aversão à disciplina. Você já foi propor algum desafio para alguém, pastor? E a pessoa falou assim: se eu sentir, eu vou orar e vou para ver se eu sinto. Irmãos, se a gente for fazer só o que a gente sente, aí eu vou ver se eu sentir no meu coração.
O disciplinado, ele sabe o que tem que fazer e faz, se ele estiver sentindo ou não. Como que você vai contar com uma pessoa que você não sabe se ela vai querer ou não? E se aquele dia ela vai estar sentindo ou não? Vamos lá fazer aquela obra lá, vamos. Ela vai dizer assim, se eu estiver sentindo. Como que você vai poder contar com uma pessoa dessa? Você marca um treino, você não vai saber se ela acordou empolgada, sentindo. A gente estava fazendo escala de evangelismo, o irmão falou, mas é que o negócio é que eu tenho que sentir assim, aquele mover de Deus na minha vida para eu poder fazer. Eu falei, irmão, se eu for depender de sentir para fazer as coisas, eu não vou fazer nada nunca. Se você fosse fazer o que você sente, tem gente aqui que estaria preso hora dessa. E a gente ia ter que estar pagando advogado para poder ajudar Lorene lá da porta da cadeia, ajudar a tirar o irmão, porque ele fez o que ele tinha vontade. Irmão, todo dia você quer escovar dente? Ah, larga de ser hipócrita, irmão. Tem gente que fala, tem que escovar esse raio desse dente para não cair esse trem. Mas na vida você não faz só o que você tem vontade. Escovar dente, trabalhar. Vai dizer que segunda-feira você acorda assim, 5 horas da manhã, que eu estava esperando chegar, não vi a hora de levantar cedo para ir para o serviço. Quem aqui faz isso? Mentira. Você vai porque você lembra dos boletos, das contas. Meu Deus do céu, tem que ir. Tem dia que você vai na força do ódio. Meu Deus do céu, se eu pudesse eu deitava na cama e dormia até acordar. Tudo na sua vida você faz porque precisa fazer. Aí quando chega as coisas de Deus, aí eu senti. Quase o João Batista aqui. Raça de víboras. Hoje eu não estou indisposto, não vou não. Irmão, diga assim, disciplina. Irmão, com disciplina você obtém resultados extraordinários. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma estatística que se você for disciplinado e com pouco talento, você tem mais chance de ter sucesso do que se você tiver muito talento e pouca disciplina. Tem gente que é muito talentoso, melhor do que faz, mas não tem sucesso. E tem gente que nem é tão talentoso assim, mas está ali todo dia, se preparando, treinando, fazendo. A prática, a disciplina, ele leva você para a perfeição. Eu vou passar um videozinho rapidinho. Coloca para mim, por favor. Você viu isso? Perfeição em cada passo, em cada canto, em cada momento. Sabe o que é isso aqui? Disciplina. Esses homens não nasceram sabendo isso. Tinha uma voz de comando e todos no mesmo
passo, fazendo cada detalhe. Disciplina, como que é o nome? Ordem unida sem comando. Disciplina. Pode acender a luz aqui da frente. Você acha que esse povo, esses homens aqui, olha, o comandante, amanhã vai ter uma apresentação lá nossa. Vocês têm que ir lá, viu? Começa às 8 horas a nossa apresentação. Aí chega o soldado, vem para a apresentação. Ó, vai lá, reúne do jeito que você sabe que tem que fazer e vai lá e faz. Eles chegaram lá, cada um no seu lugar e fizeram isso aqui. Foi assim? Na hora eu vejo lá como é que passa o pé. Que hora que passa o pé mesmo? Aí imagina no meio do negócio assim, agora como que é o outro? Como que é o outro aqui? Ia sair desse jeito? O que é aquilo ali? Quantas vezes você acha que isso foi ensaiado? Quanto tempo? Meu pai já foi do exército. 11 meses. E o resultado? Perfeição. A gente quer obter resultados, mas não quer esticar as cordas. E esticar as cordas é preparar, ensaiar, fazer com dedicação, aprender. Quando você, pregador, for pregar, Deus quer te usar, mas você precisa, irmãos, debruçar. Você precisa saber o que você está falando. Você precisa ter convicção, porque o povo pode não saber nada, mas ele sabe quando você não sabe. Se entrou inseguro, a pessoa já fala, ih, isso aí não. Imagina o pregador aqui, escrito tudo na mão, e pregando para vocês. Abra a sua Bíblia aí. Rapidamente ninguém põe confiança. Louvor. Quando eu falo de preparação, é de aprender, repetir, 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 repetir. Disciplina, disciplina, para obter um resultado perfeito. Menos do que isso é negligência, e principalmente se for para Deus. Você quer ser promovido no seu trabalho, mas você não é uma pessoa de excelência. Tem que esperar mandar. Você chega lá e senta e fica esperando alguém dar uma ordem para você. Não vai ser promovido nunca. O funcionário que vai ser promovido é aquele que chega, sabe o que tem que ser feito e faz. E se não tem nada para fazer, ele arruma alguma coisa para fazer. Não é ficar escorado esperando o patrão chegar para mandar o que é a ordem do dia. É a mesma coisa do bombeiro esperar a ordem do capitão para apagar o fogo. O fogo está aí, você não vai apagar? Não, o capitão não deu a ordem que é para apagar. Por fim, e eu prometo que a última parte do versículo, firma bem as tuas estacas. Aqui fala de fundamento. Sabe o que vai garantir que essa casa não vai sair voando? A profundidade das estacas. A estaca da tenda é equivalente à sapata da construção. Engenheiro. A estaca da tenda, a tenda é as cortinas. Primeiro era a estaca, as cordas e a cortina. Entendeu? O que garantia a estabilidade da corda era a estaca. E o que garantia a estabilidade da cortina era a corda. Você conseguiu entender? Então aqui está falando de fundamento. Quanto mais essa estaca está profunda no chão, mais estabilidade, segurança aquela casa tem. E em 1 aos Coríntios capítulo 3 versículo 11 diz que porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é tudo que nós somos fazer. Tudo que nós somos fazer precisa estar edificado sobre o firme fundamento que é Cristo. O
crescimento que você vai receber na sua vida, que você vai gerar, que Deus vai gerar, precisa ter profundidade. Estaca. Estaca não é hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, depois da manhã eu estou lá. Tem gente que fica nessa, vai e vem, para lá e para cá. Já passou em 1000 igrejas, não parou em nenhuma, não criou raízes profundas, não firmou estaca. Não concordei e saí, não concordei e saí, fica nessa vai e vem. Aí não está pronto para receber o crescimento, porque a estaca não dá tempo de ir profundo. Mas se você fincar as estacas profundas, irmão, muitas pessoas fracassam porque quando começam a crescer, abrem mão do fundamento. Começou bem, mas daí quando viu que já melhorou um pouquinho de vida, largou o fundamento. E quem larga o fundamento, o primeiro vento que passa, leva. Fica de pé no seu lugar. Pode. Boa noite, irmãos. Bom dia. Bom dia. Antes de ser realizada a estaca, é feito um estudo do solo, para ver qual profundidade vai ser essa estaca. É onde a gente faz o SPT, a análise do solo, para achar a resistência do solo. Tem estacas que vai 20 metros, 5 metros, outras vai 10, 2. E trazendo isso para o nosso mundo espiritual, às vezes Deus ele espera um pouco mais da gente, para que nós nos aprofundemos mais, para achar essa resistência no Senhor, até nós mesmos. Às vezes oramos um ano, já queremos que Deus faça tudo na nossa vida. Mas às vezes Deus quer que você vá um pouquinho mais para você achar essa resistência e se firmar nele. Olha aí, a pessoa chega para mim e fala bem assim: tem 10 anos que eu estou orando e Deus ainda não fez. Tira o Deus ainda não fez e fica só com a primeira parte. Tem 10 anos que eu estou. Um crente bom, ele tem que ter a experiência de orar por uma coisa 10 anos. Saber que quanto mais você está buscando, você está aprofundando mais as suas estacas, procurando ponto de firmeza, de estabilidade. Muita coisa mudou, irmãos, em igreja ao longo dos anos. A gente hoje tem nas igrejas ar-condicionado, um som que você fala, só a voz sai. Algumas igrejas têm melhores estruturas, palco, som, parede preta, luz, fumaça e tudo mais. Estrutura, estacionamento, quadras de estacionamento. Muitas coisas mudaram ao longo do tempo. Só que tem uma coisa que não mudou: o fundamento. Pode colocar um palco, pode colocar uma luz, pode colocar instrumento, pode colocar pirotecnia, coloca o que quiser. Só não mexe na estrutura. E a estrutura nunca muda. Continua sendo jejum, oração, leitura da palavra, congregar, fidelidade, obediência. Isso aí é uma coisa que não pode mexer. Então, se ano que vem a gente mudar para um templo que é 3 vezes maior do que esse aqui, pensa, meu Deus. Se daqui a um ano a gente mudar para um templo 3 vezes maior do que esse aqui, não pode mexer. O que nós vamos estar conversando no templo novo? Jejum, oração, palavra, congregação. Os 4 pilares que a pastora Andréia prega. E aí nós vamos comprar, Bruno, uma bateria show de bola, com uma banda gigante, louvor. Nós vamos estar falando aqui de jejum, de oração, de obediência, de consagração. Tem 6 anos que essa igreja existe. Completou agora 6 anos. E tem 6 anos que nós estamos falando jejum, oração. Às vezes fica enfadonho e repetitivo. Eu não me importo com isso. Eu estou edificando sobre um firme fundamento. Nós não fazemos campanha, pirotecnia,
Nunca fizemos campanha de nada. Nunca ficamos feito filho mais velho batendo na porta do pai, brigando por causa de cabrito, quando ele tem o pai. A gente continua no mesmo fundamento. Cristo. Nada mudou e nem vai mudar. Amém? Essa é a nossa expectativa. 2026 está entrando e Deus quer nos fazer gerar. Hoje você aprendeu um monte de coisa. Se você quiser rever isso, vai estar no YouTube daqui a uma semana mais ou menos, eles vão colocar para você anotar tudo de novo, porque isso vai ser a chave do ambiente espiritual que você vai gerar para viver o que Deus tem para você. Ou então pode ser que esse odre se perca, pode ser que essa vasilha rache e você perca tudo. Amém? Vamos orar? Quero agradecer.